Terceira aula. 7 compromissos ligados à prática docente. O compromisso com o desenvolvimento das competências, em consonância com o currículo paulista, Base Nacional Comum Curricular, a BNCC, define as competências que devem ser desenvolvidas ao longo da educação básica. A educação básica inicia na educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. Então, essas são as competências gerais, né? Ela está elencada tanto na Base Nacional Curricular Comum, como está no Currículo Paulista. O compromisso com o desenvolvimento das competências, para além das competências específicas por área de conhecimento, e a explicitam aos profissionais da educação junto com as habilidades essenciais. O desenvolvimento de competências gerais enfatizam a necessidade de desenvolvimento de competências socioemocionais. O que vem ser o socioemocional? Não era a gente disponibilizar o afeto, fazer com que o aluno se perceba como cidadão, para ele se desenvolver e transformar-se a sociedade num lugar mais humano? Essas são as articulações e elas têm que ser indissociáveis das competências cognitivas. O que eram as competências cognitivas? Não é o aluno saber, não é ele lembrar aquilo que ele aprendeu, não é ele mobilizar os recursos utilizados na tarefa anterior e trazer para a tarefa seguinte, não é ele prestar atenção e a partir daí ele começa a compreender, a desenvolver a sua área crítica, a sua área política e fazer análise daquilo que ele já aprendeu. É isso. Por competência, entende a mobilização dos conhecimentos, os conceitos e procedimentos. Lembram que nós temos os conceitos procedimentais, os atitudinais, e aí nós vamos entrar na prática das habilidades cognitivas e socioemocionais. Que aluno nós queremos formar para a sociedade, né? Então, para a gente mobilizar esses recursos, nós precisamos saber o que o aluno aprendeu, o que ele adquiriu nessa primeira etapa. E quando nós mobilizamos os recursos, nós temos que possibilitar que o aluno confronte direto com o objeto de conhecimento. O que eu dei para ele de conhecimento? O que eu incuti, o que eu engajei nessa primeira aula, os conhecimentos prévios que ele já tinha. E a partir desse conhecimento prévio, eu vou acrescentando, eu vou recheando desse conhecimento. Porque meu aluno não vem como uma folha em branco, uma tábula rasa. Ele vem preenchido, com espaço a ser complementado. Então, eu vou complementando esses conhecimentos prévios, porque eu já incuti o primeiro conhecimento. Então, lembrando que ele precisa lembrar, que ele precisa prestar atenção, que ele precisa fazer, que ele precisa entender, e a partir daí nós vamos levá-lo a um patamar maior de conhecimentos, é isso que o professor tem que ter na sua base de conhecimento. E a ensinar ele resolver, porque ele precisa raciocinar, ele precisa pensar quando fala do cognitivo. Nós não temos que pensar. Então, cada vez que você aplica um conhecimento, nós precisamos fazer o nosso aluno pensar. Nós precisamos fazer o aluno raciocinar. Nós precisamos levar ele ao patamar da criticidade, da criatividade. E é essas competências que está ligado ao socioemocional dele. Então, para eu ter esse aluno pensante, que raciocina, que sabe ser criativo, que ele sabe ser crítico, eu preciso fazer o que com ele? Eu preciso lembrar que ele é uma folha preenchida com espaços
a serem complementados. E é nesses espaços que eu preparo minha aula, é nesses espaços que faltam ser preenchidos que eu coloco o necessário para o meu aluno transformar-se na sociedade do futuro. E até a próxima